Qual é o segredo da felicidade? Tem muita gente por aí pagando milhões por mentorias para conseguir ser feliz, se encontrar e viver uma vida acima da média. E tá tudo bem, você pode buscar conhecimento, estudar, se aprofundar, enfim, ter um autoconhecimento. Mas eu quero dizer para você que eu conheço uma pessoa que me ensinou o verdadeiro segredo da felicidade. Essa pessoa não é nada mais, nada menos que o nosso irmão Paulo. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, ele escreveu lá no capítulo 4 e no verso 11, dizendo assim, ó: eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como é estar humilhado, eu sei também como é ter em abundância, em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidades. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Entendeu? O segredo da felicidade? É isso aí, até o próximo vídeo. Brincadeira. Bom, se a gente quisesse encerrar aqui, você podia só estudar direitinho esse texto que você ia entender o que Paulo estava querendo dizer. Mas antes, muito prazer. Meu nome é Aline Almeida, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você já me acompanha aqui, já deixa seu like, seu comentário. Se você ainda não conhecia e aí recebeu esse vídeo de alguém, então eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, seus comentários, encaminha esse vídeo para outras pessoas e assiste os vídeos anteriores que tem aqui, que tem muito conteúdo muito rico para você. Bom, eu comecei falando aqui sobre o segredo da felicidade e nós falamos sobre Paulo. Paulo, o apóstolo de Cristo, ele fala lá para os filipenses que ele aprendeu a viver bem em qualquer situação, estando contente. O maior inimigo da felicidade é a murmuração, é o descontentamento, é quando você olha para aquilo que você tem e você olha para aquilo que o outro tem e aí você compara e logo você começa a se entristecer, ficar descontente. Paulo aqui está dizendo que ele sabe o que é ter muito e ele sabe o que é não ter nada. Sabe, gente, às vezes a gente condiciona a nossa vida ao dia que eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Só que se a gente não aprende a viver uma vida satisfeita com Cristo, nós nunca seremos verdadeiramente felizes, nós nunca estaremos realmente contentes, sabe? Porque a verdade é que a vida é cheia de desafios e se hoje você tem um grande gigante e você diz que só será feliz no dia que aquele gigante for vencido, o dia que aquele gigante for vencido vai se levantar outro gigante em tua vida, sabe? Então se a nossa felicidade precisa estar condicionada às circunstâncias da nossa vida, aí nós estamos presos. Aí nós somos presas fáceis para o inimigo das nossas almas, que gosta de encontrar pequenas brechas para agir na nossa mente, para agir no nosso coração. Deixa eu dizer para você, aprenda a estar contente em qualquer situação. Sabe, teve uma época da nossa vida que nós passamos Teve um tempo da nossa vida que nós passamos um deserto muito grande. Nós passamos algumas necessidades e, enfim, algumas restrições. E a gente poderia ficar triste, né? E se maldizer por causa disso. Mas eu lembro que foi nessa fase de dificuldade, de deserto, que mais eu e o Gideão nos conectamos como família, que mais nós nos aproximamos, que nós mais buscávamos a presença de Deus. E isso fez com que nós aprendêssemos a ver beleza mesmo no deserto. Quando nós estamos passando por um deserto, a nossa perspectiva muitas vezes é só daquele caos. É só o calor escaldante, a falta, a ausência e o extremo da temperatura, enfim. Mas nós passamos por desertos na nossa vida. Nós não habitamos em desertos. Hoje você pode estar passando por um grande deserto, amanhã você pode estar em um palácio. E eu quero te perguntar, o que vai mudar dentro de você? Será que a tua essência vai ser alterada? Ou será que você aprendeu que não importa onde você esteja,
a sua essência, o seu contentamento em Cristo precisam ser os mesmos. Porque se a gente tiver o nosso coração nas coisas, nos lugares, nós estamos muito suscetíveis a nos tornarmos pessoas presunçosas, orgulhosas. E aí, no dia que a gente está lá vivendo um tempo de prosperidade, a gente esquece. Esquece de onde a gente já passou, esquece dos perrengues da vida. Então, o segredo da vida é a gente ter um coração submisso à vontade de Deus. É a gente fazer assim como Paulo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É entender que você não é capaz. Sabe, se dependesse só de você, eu sei que tem vários cursos que dizem o contrário, tá? Mas se dependesse só da tua capacidade, você estava perdido. Porque tem muitas coisas que a gente só consegue viver e fazer com Cristo. Porque quando a gente tem Cristo na nossa vida, a gente enfrenta situações de uma forma diferente. Sabe, às vezes você está passando por um deserto, mas você está comendo manjar. E assim, como que explica? A conta não fecha. Não tem como ser, a planilha financeira não está batendo, mas é porque quando a gente está com Cristo, Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que cuida dos detalhes, Ele é aquele que está ali tomando conta de todas as situações, sabe? Existem 2 momentos na nossa vida que é muito perigoso a gente não dar ouvidos à voz de Deus. O primeiro momento é no momento de desespero, porque quando a gente está desesperado, a gente precisa achar uma solução, o que a gente costuma fazer? A gente precisa resolver de algum jeito, eu vou buscar uma solução. O que eu posso fazer para resolver essa situação? E aí, muitas vezes, na hora do desespero, a gente toma decisões precipitadas, depois a gente se arrepende. Quando Elias estava lá na caverna, ele já estava pedindo para Deus a morte, ele já estava querendo desistir de tudo. E aí Deus fala assim, o que você está fazendo aí? Esse lugar não é para ti, sai daí, levanta que eu vou falar contigo quando você se levantar. Ou seja, o momento de desespero não é momento de tomar decisões, não é momento de fazer escolhas, é o momento de você parar e perguntar para o Senhor e ficar nesse lugar de dependência dele. O outro momento onde às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus é quando a gente tem tudo. Sabe por quê? Porque quando você pode tudo, você tem dinheiro para ir para onde você quiser, você pode comer no restaurante que você quiser, pode viajar para onde você quiser, você pode tudo. Para onde que você vai ir? O que você vai fazer? O grande perigo de você ter essa sensação de poder tudo é que muitas vezes você toma uma rota totalmente diferente da rota que Deus tinha para a tua vida, sabe? Então é por isso que não importa se temos muito ou se temos pouco ou não temos nada. O importante é nós estarmos sempre sob a direção do Espírito Santo, é nós nos posicionarmos com humildade diante de Deus e dizer, Senhor, nos conduza. Se estamos no deserto, ok, Senhor, o que estamos aqui? Por que estamos aqui? Qual é o aprendizado? Se estamos no palácio, Senhor, qual é o propósito de estarmos aqui nesse palácio? Entender que não é sobre nós, é sobre o propósito de Deus, sabe? Isso é muito incrível e Deus falou muito forte comigo essa semana sobre isso. Às vezes a gente não entende que Deus quer nos abençoar. Deus tem um propósito em nos colocar em lugares, em nos proporcionar coisas. E a gente bobinho, né? Ai, nossa, olha só o que eu tô fazendo, olha onde eu vou. Não, querido, você tá aí, sabe por quê? Porque Deus quer te colocar aí. Porque Deus tem um propósito com você nesse lugar. Então, aprenda a estar contente em qualquer situação, assim como o nosso amigo Paulo. Contente em qualquer situação. Muito ou pouco, entendendo que nós podemos tudo nele e que ele faz o que ele quer, porque você pode ter tudo, mas não conseguir fazer alguma coisa que só Deus pode fazer, entende? E você pode também não ter nada e acabar fazendo uma coisa que as pessoas vão dizer, mas como? Mas como ela? Mas como ele? Como que conseguiu? É que assim, né? Quem dirige a nossa vida, o nosso diretor de imagem é Jesus aqui, o diretor do filme da nossa vida é Jesus, né? E ele faz umas cenas que a gente às vezes não entende, tava tudo indo pro lado e muda a rota. E é isso, gente. Quem tá vivendo com Deus, como dizia o irmão Tales, não vive por si só. É cuidado como criança de colo. É isso aí, gente. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.